A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com esta igreja. Queridos, eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra de Deus, que é um salmo também, está no Salmo 73. Visto que hoje é aniversário da igreja, eu quero falar de alguém que ministrava no templo. Este homem chama-se Asaf. Eu gosto muito de pregar sobre personagens bíblicos. O casal estava até me lembrando, a esposa do... É Nathanael também? Não, Lucas, né? Do Lucas. Falou, olha, da outra vez que você esteve aqui, você pregou sobre Mefibosete. Eu acho muito bonito, é gostoso pregar sobre personagens. E hoje nós vamos trabalhar, se quiser pode baixar, viu? Aumentou, mas pode baixar o som. Nós vamos trabalhar aqui um pouco a vida de Asaf. Nós vamos falar sobre o dilema de Asaf. O que é um dilema? Um dilema é uma situação em que você está diante de duas posições que você deve tomar partido, entre uma e outra. E às vezes você fica ali. É o caso de Asaf. Ele estava numa situação um pouquinho delicada e ele precisava tomar um partido, tomar uma posição na sua vida. E nós vamos ver qual é o final, qual a posição que ele tomou. E eu espero que seja a sua, porque é a minha e será a nossa, em nome do Senhor Jesus. Muitas vezes nós começamos errado e terminamos certo. Tem pessoas que começam certo e termina errado. Outro começa errado e termina certo. E aqui Asaf, ele começou certo, no meio do caminho ficou errado e no final ele acertou tudo para a glória do Senhor. Salmo 73, verso 1 em diante. Todos encontraram? Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, aleluia, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morada, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem a sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou, há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança. E se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi o fim deles. Somente até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, mais uma vez nós estamos diante da Tua presença para Te louvar, Te glorificar e bendizer pela Tua fidelidade, pela Tua graça, amor e misericórdia. Eu Te louvo, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua bondade dura eternamente. Eu Te agradeço também porque o Senhor me trouxe aqui para estar juntamente com o Teu povo, juntamente com as Tuas ovelhas que vieram aqui para ouvir somente a Tua voz.
Capacita-me segundo a tua boa vontade, reveste-me com o teu Santo Espírito, abençoa a tua igreja com a tua palavra, com a tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, nós estamos aqui numa leitura no livro que faz parte da terceira divisão do Tanar. A Tanar é a Bíblia hebraica, é o cânon hebraico. E o cânon hebraico, ele é composto apenas do Antigo Testamento. E os cânticos, aqui esses salmos, são para Israel o que a harpa cristã é para a igreja, em especial a Assembleia de Deus. Para que nos serve a harpa? Para louvarmos ao Senhor, para entoarmos louvores. Da mesma sorte, os salmos, eles servem e serviam na antiguidade bíblica para louvar ao Senhor. Eles louvavam, isso aqui são louvores a Deus, né? Mismor le David, o salmo de Davi. Então os salmos são verdadeiros louvores. E aqui nós estamos nesta obra que não foi escrita apenas por um salmista. Antes pensava eu que os salmos eram todos de Davi. Mas a bem da verdade, Davi tem participação na compilação dos salmos. Mas a bem da verdade, nós temos vários salmistas. Temos os salmos de Asaf, que são, se eu não me engano, 11 salmos, que é dos 73, ou é mais de 11, né? 11 salmos. Temos salmos dos filhos de Corá, temos salmos de Salomão, temos salmos de Ezequias, temos salmos de Moisés. São vários salmistas. E entre estes muitos salmistas, está aqui o salmista Asaf. Quem era Asaf? Asaf era o tipo de um cristão, um tipo de crente como eu e você, que ama Deus de todo o coração, mas que por um momento ele desvia os seus olhos do santuário e passa a focá-los na prosperidade dos ímpios. Portanto, ele tira os olhos do santuário de Deus e os seus olhos agora se voltam para a prosperidade dos ímpios. Asaf, ele cai naquilo que nós chamamos na teologia de teodiceia. Essa palavra teodiceia é a justiça de Deus, que em outras palavras vai falar da relação de Deus com o sofrimento. A grande pergunta do livro do Salmo, ou melhor, do Salmo 73, do Salmo de Asaf é: por que prosperam os ímpios? E percebam que esta pergunta, este questionamento levantado por Asaf, ele é análogo ao questionamento levantado também por Jó, porque Jó, da mesma sorte, veja que o problema dele não era riqueza, o problema de Asaf sim, porque Jó é descrito no livro como sendo o homem mais rico do Oriente. Não havia ninguém tão rico quanto Jó. Ele prosperava em tudo, tinha 10 filhos e filhas, muitas ovelhas, muitos camelos, muito gado, muita prosperidade. Jó era como um juiz da terra. Ele era uma pessoa cujo testemunho é ressaltado não por um homem, por um ser mortal, mas pelo próprio Deus, como sendo uma pessoa íntegra, reta e que se desviava do mal. Não obstante, há uma pergunta gritante, que é muito semelhante ao questionamento de Asaf. E a pergunta de Jó é a seguinte: por que sofrem os justos? Enquanto Asaf está perguntando por que prosperam os ímpios, Jó quer saber por que sofrem os justos. A sentença é diferente, é quase como aquilo que é bastante latente na poesia hebraica, que nós chamamos de paralelismo sinonímico, ou seja, são frases diferentes para dizer uma mesma coisa, porque enquanto um pergunta por que prosperam os ímpios, o outro por que sofrem os justos. Em outras palavras, por que o sofrimento não é atribuído aos ímpios, mas sim ao justo? E os Asaf, por que os justos não prosperam, mas sim os ímpios? Vocês percebem
as frases são diferentes, mas o âmago da questão é a mesma. E o questionamento também é o mesmo. E por que é uma teodiceia? Porque nós estamos aqui levantando um questionamento e colocando em dúvida a justiça de Deus. Até que ponto Deus é justo? E vejam que eles estão inseridos dentro de um contexto de uma teologia chamada teologia retributiva. E o que é a teologia retributiva? Que hoje nas denominações neopentecostais, em algumas delas, ainda prevalecem. A teologia retributiva consiste no fato de que, se eu sou justo, reto e bom, tudo que é bom tem que acontecer comigo. Se existe prosperidade, eu sou alvo desta prosperidade. Se existe saúde, eu sou alvo desta saúde. Em outras palavras, se eu sou justo, se eu sou servo de Deus, se eu sou bom, eu não posso ficar doente, eu não posso sofrer, eu não posso passar privações. Isto é coisa para o ímpio. O ímpio sim tem que sofrer, o ímpio sim não deve prosperar. Se existe doença, então a doença é para o ímpio e não para mim, que ando na presença de Deus. Só que nas duas situações, em especial no texto que é o objeto da nossa reflexão, que é o Salmo 73, estava havendo um paradoxo, estava havendo um anacronismo, estava havendo uma grande contradição, porque essa teologia retributiva não estava funcionando na vida de Jó. E essa teologia não estava funcionando na vida de Asaf, porque ao invés de Jó ter saúde, ele estava tendo doença. Ao invés de Asaf prosperar, ele estava era de olho na prosperidade do ímpio. Meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você levantar questionamento não é pecado, porque muitas vezes, aleluia, nós passamos por situações difíceis, situações na família, situações no trabalho, situações na saúde, e você passa a questionar: Senhor, por que tudo isso está acontecendo comigo? Eu tenho sido fiel, pelo menos procurado ser fiel com o Senhor, eu tenho me dedicado à sua palavra, eu tenho te buscado, e por que tudo isso acontece? Porque aquele que não está nem preocupado contigo, às vezes você vê um crente que a gente chama de meia boca, mas meia boca aos nossos olhos, está tudo certo com ele, parece que nada acontece com ele, mas comigo está acontecendo isso no meu lar, isso no meu trabalho, isso na minha vida, e você passa também a duvidar da justiça de Deus. Asaf foi esta pessoa que levantou esse tipo de questionamento, mas Salomão diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. Aparentemente para ele está tudo bem, para você está tudo mal, mas não. Você não tem que focar os seus olhos na vida aqui e agora. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, 19, ele disse: se a nossa esperança em Cristo, se nós esperarmos em Cristo apenas nas coisas desta vida, nós somos os mais miseráveis, desgraçados de todos os homens. A tua esperança não está aqui nesta vida. No mundo tereis aflições, mas diz o Senhor: tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O cristão pode passar por dificuldades? Sim. O que é que justifica Jesus ter passado pelo que ele passou? Ele levou sobre si o teu pecado, o meu pecado, os nossos pecados. Ele morreu, ele sofreu, ele foi humilhado, ele não merecia, mas ele passou. Então, se tem alguém que tinha o direito de questionar, esta pessoa é Jesus Cristo. Mas no final ele disse: tetelestai, tudo está consumado, a tua vontade foi realizada na cruz. Portanto, Asaf, ele está levantando este questionamento, como talvez você já levantou este questionamento. Teu vizinho não serve a Deus, ele é ímpio, mas todo ano ele troca de carro, ele pinta a casa, os filhos estudam na melhor escola, o carro dele é o melhor, enquanto você está de pois ele está com o carro do ano e a melhor marca. A mulher
está direto no cabeleireiro, está muito bem, né? Roupa Armani, as melhores roupas, e você, mas Senhor, como é que é esse negócio aí? Alguma coisa está errado comigo? Não, não tem nada errado com você não. O Senhor não chamou você para ser rico aqui na terra. A sua riqueza, ela transcende esta riqueza material. E é isso que nós vamos ver aqui nesta passagem bíblica. Asaf, portanto, ele começa quando na verdade ele deveria terminar. E ele começa o salmo dizendo o seguinte: verdadeiramente bom é Deus para com Israel. Verdadeiramente Deus é? Deus é? Isso você não pode ter dúvida. Deus é bom. Tov. Yahvé Tov. Deus é bom. E quando falamos da bondade de Deus, não devemos nos prender ao nosso conceito de bondade, porque a nossa bondade, ela é comunicada, ao passo que a bondade de Deus, ela é essencial. O que eu quero dizer com isso? Uma bondade comunicada é aquela que não faz parte do seu ser, da sua essência. Alguém comunicou, alguém transmitiu essa bondade com você. Em outras palavras, se você é bom, é porque Deus é bom. Se você tem alguma qualidade, é porque Deus tem essa qualidade. Se você ama, é porque Ele te amou primeiro. A sua bondade, portanto, ela é comunicada, não é essencial. Porque hoje você é bom, mas se um irmão olhar para você torto ou pisar no seu pé, essa bondade escorrega para o ralo. Aquele irmão é pintado como bom até desagradá-lo. A partir do momento que ele lhe desagrada, a sua bondade acaba. Ele já vira alvo da sua ira, da sua raiva, do seu ressentimento. E ele passa a fazer parte da rodinha dos mexeriqueiros. Esse aí, Deus me livre. Mas você não é bom. A sua bondade, portanto, não é como a bondade de Deus. A bondade de Deus, mesmo que você seja infiel, Ele continua fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus até quando te pune, Deus até quando te corrige, e está doendo, e está sofrendo, você está sendo provado, isso ainda reflete a bondade e a justiça de Deus. Por que Ele está te corrigindo? É o que Ele disse para a igreja de Laodiceia: eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Então o castigo, a repreensão é fruto do seu amor, é fruto da sua bondade, porque Ele não quer que você continue pelo caminho que você está caminhando e acabe quebrando a cara. Então Ele te repreende, Ele te castiga para te trazer de volta, para refletir sobre o seu amor, sobre a sua bondade. O que é que fez o filho pródigo voltar para casa? Ele pegou tudo o que lhe pertencia, que a bem da verdade ele não poderia ter levado antes. E quando ele estava numa situação de miséria, ele parou e caiu em si e disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus escravos. Em outras palavras, o que o atraiu para os braços do pai foi a bondade do pai, foi o amor do pai. Então Asaf está declarando aqui: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. É como aquele tipo de crente, né? Ah, Deus é bom com o pastor, é bom com o filho do pastor, é bom com o diácono, é bom com o fulano de tal. Mas por que na minha vida não acontece? Acontece na vida de A, de B, de C, mas eu não vejo acontecer nada. Estou todo dia aqui. É o que Asaf está fazendo. Deus é bom para com Israel, para com os limpos de coração. Mas vocês querem saber comigo como é que é o negócio? Ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. O que aconteceu com ele? Os seus pés
Ainda bem que foi quase, né? Quase que se desviaram. Ou seja, quase que ele se apostata da fé. Faltou um pouquinho para ele sair do caminho. E ele continua: pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Ele entra numa crise espiritual. Asaf, gente, ele era um levita. E quando eu digo levita, estou falando de alguém que pertencia à tribo de Levi. Quantas tribos havia em Israel? Quem se lembra? Todo mundo pensa. Eu também pensava que era 12. Mas deixe de contar uma novidade. São 13. São 13. Jacó teve quantos filhos, homens? Quem se lembra? 12. E uma filha chamada Diná. O último filho dele chamava-se Benjamim. E o penúltimo chamava-se Iosef, José. Desses 12 filhos, um morreu. Quem se lembra o nome desse que morreu? Lá no Egito. José. Se ele tinha 12 filhos, morrendo José, quantos ficaram? Quantos? 11. Só que tem um detalhe bem interessante. José teve 2 filhos. Alguém se lembra do nome? Manassés e Efraim. A minha pergunta é: existiu a tribo de Manassés? Sim ou não? Que ainda existe. Existiu a tribo de Efraim? Então, se tem a tribo de Manassés e tem a tribo de Efraim, e os outros 11 filhos também se tornaram tribos, quantas tribos temos? Acabou. 13 tribos. Agora, por que a Bíblia fala 12 e nós também entendemos que são 12? Porque a tribo de Levi era uma tribo especial. A tribo de Levi não era contada. A tribo de Levi não foi chamada para trabalhar. Eram mais de 22 mil levitas. E eles foram escolhidos por Deus para ministrarem no santuário. Havia os ministros de louvor. E havia 3 mestres de louvores. E eu quero destacá-los aqui. Um chamava-se Remã, outro chamava-se Gedutum e outro chamava-se Asaf. Eles vão aparecer no segundo livro das crônicas, no capítulo de número 5, quando Salomão está em oração, está ali no templo, em 2 Crônicas. A Bíblia diz que quando eles começaram a louvar uniformemente, cantando a majestade do Senhor, Asaf, Remã e Gedutum, a glória do Senhor tomou os sacerdotes no templo. A presença de Deus esteve no templo. Portanto, Asaf era um ministro de louvor. Era aquele que ministrava diante da santidade das santidades. É aquele que invocava a presença de Deus, era o tangedor, aquele que louvava, que adorava. Ele estava no santuário para declarar a grandeza, a majestade, a bondade de Deus para sempre. Ele tinha um chamado especial e a tribo de Levi também tinha. Só que tinha algo diferente também na tribo de Levi. Esta tribo não era contada entre as outras tribos. Todas as tribos, quando havia a contagem, deveriam ser contadas, menos a tribo de Levi. A tribo de Levi era o primogênito de Deus. A tribo de Levi foi escolhida por Deus para ministrar no santuário. E por causa disso, havia algo na tribo de Levi. Quando houve a distribuição das terras, todas as tribos receberam porção, menos a tribo de Levi. Por isso vocês vão ver, por exemplo, o profeta Samuel. O profeta Samuel, em 1 Samuel capítulo 1, versículo 1, ele é descrito como efraimita. Mas na verdade, na essência, ele não era um efraimita, ele era um levita. Ele era da tribo de Levi. Mas por que ele é chamado de efraimita? Isso trata-se de um etnônimo. Veja só, de um nome pátrio. Se você veio lá do Pernambuco
e você vive na cidade de Santos, o que você é? Hã? Santista. Você não é pernambucano, você é santista. Aqui você é computado e contado como santista. Ah, veio lá do Cabrobró, lá de Caculé da Bahia, chegou aqui é santista. Da mesma sorte, os levitas, porque não tinham uma porção de terra, eles estavam espalhados entre as tribos. Portanto, vivendo entre a tribo de Judá era judeu, vivendo entre a tribo de Manassés era um manassita, vivendo entre a tribo de Efraim era um efraimita, quando na verdade ele era levita. O levita não tinha porção da terra, enquanto as 12 tribos tinham a terra de Deus, os levitas tinham o Deus da terra. É uma questão de escolha, você está num dilema. Você hoje não é levita, mas você é um embaixador de Cristo. Você foi chamado para representar Cristo. A sua pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que é Cristo. Você não foi chamado para juntar tesouro aqui na terra. A tua maior riqueza não é ouro, não é prata. Teu maior tesouro é a presença do Senhor na tua vida. O teu maior tesouro é Deus habitando em você. Você é templo de Deus, santuário de Deus, morada de Deus, tabernáculo do Espírito Santo. É para isso que você foi chamado, para ser a morada de Deus. Portanto, aqui está Asaf, perdido na sua posição. É muito importante conhecermos a nossa posição, porque esse desespero vai desaparecer, essa ansiedade, essa coisa, essa ânsia por querer ser rico vai acabar, porque nada trouxemos para este mundo, e fato é que nada levaremos dele. Tendo o que comer, o que beber e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes, porque os que querem ser ricos acabam caindo em tentação, em corrupção, em muitas concupiscências nocivas que submergem os homens à perdição e à ruína. Mas tu, homem e mulher de Deus, apega-te à mansidão, toma posse da vida eterna para a qual você foi chamado. Você tem um chamado diferente. Você não tem que ficar enamorando entre a riqueza, entre a vida cristã e a vida ímpia. Saia do dilema, se posicione na presença do Senhor. Porque quando você fica em dois caminhos, pode acontecer o que estava acontecendo com Asaf. Os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para resvalar os meus passos. Pouco faltou para ele se desviar, para ele abandonar tudo. Ele tinha o maior privilégio, estar diante do Senhor, invocando o nome do Senhor, louvando. É um privilégio. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a tua formosura. Estar aqui na presença de Deus, sentindo a presença de Deus, na esperança de um dia habitar com Ele para sempre. Asaf, portanto, pouco faltou para ele se desviar. Ele entrou em crise espiritual. E a crise devia ao fato dele tirar os olhos do santuário e passar a focá-los na prosperidade do ímpio. Verso de número 3. Vocês estão com a Bíblia aberta? Então vamos lá. Todos lendo juntos. 1, 2, 3. Pois eu... Vamos juntinhos. 1, 2, 3. Quando você começa a enamorar a prosperidade do ímpio, você começa a perceber uma contradição. Por que o ímpio prospera e eu não prospero? Nasce no seu coração a inveja. Não é apenas você querer o que é do outro. Porque o que é inveja, gente? A inveja não é o ciúme que o namorado tem da namorada, e nem o que o marido tem da mulher. Porque todo marido tem um certo grau de ciúmes, e a mulher também tem. Não sendo aquela coisa doente, né? Mas tem.
A inveja ela é diferente. A inveja é uma contradição entre o eu ser e o ser ideal. Eu quero repetir. A inveja é uma contradição entre o eu ser e o ser ideal. Em outras palavras, o que é inveja? A inveja é uma contradição entre aquilo que eu tenho e aquilo que eu gostaria de ter. O que é que eu tenho? Eu tenho um Poisé, eu tenho uma loja lá na Conde Sarzedas, e minha filha vai lá, gerencia, tem que trabalhar todos os dias, e nós ficamos, Jesus, manda o cliente, manda isso, manda aquilo. Mas de repente lá no meu coração, eu gostaria de ser um banqueiro. Um banqueiro. Ou eu gostaria de ser, sei lá, qual que é a profissão que está dando bem aí? Deputado? Não, profissão, gente. Errei, desculpa. Profissão. Alguma coisa aí que dê muito dinheiro. Está entendendo? E eu gostaria de ser aquilo. Só que isso que eu gostaria de ser, a pessoa que é justamente aquela que eu acho que não merece. No meu julgamento, eu acho que ela não merece. Porque ela não adora a Deus, ela não invoca a Deus, ela não busca a Deus, ela não teme a Deus, ela é uma perdida, ela não é salva, ela blasfema contra Deus, mas mesmo assim ela tem aquilo que eu acho que eu mereço ter. Então eu falo, por que ele tem e eu não tenho? Na verdade, o invejoso, ele superestima as suas capacidades e subestima a capacidade dos outros. Ele inferioriza as pessoas e se exalta, se envaidece. Ele é cheio de empáfia, ele acha que ele é o caso de Asaf. Ele achava que ele era, e que ele podia, e que ele tinha que ter. Mas na verdade, ao olhar para o ímpio, para o derrubado, quem tinha era o ímpio. E isso é inveja. Tem pessoas que têm um grau de inveja até pior. Ela não somente deseja e fica nessa guerra olhando para a pessoa com aquele olhar de Zeca Pimenteira. Mas ela, se você tem um carro, comprou um carro novo, né? Ele vai com a chavinha do Poisé dele. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Aí deixa a marquinha. Porque depois ele vai ficar observando a sua reação. Porque a alegria dele é a sua tristeza. O objeto da inveja é a sua alegria. O invejoso, na verdade, ele não quer ter o que você tem. O que ele quer? Ele quer ser você. Ele quer ser você, porque às vezes tem cara que é invejoso e ele tem muito, e mesmo assim ele tem inveja do pobre, porque o pobre está feliz, o pobre está bem. Mas como é que pode? Eu tenho tudo isso, esse camarada com essa alegria. Ele tem inveja de você, a vida que você vive. Aquilo incomoda. Tem uns que chegam até a matar por inveja. O que Caim fez mesmo? Por quê? Porque Abel foi aceito, porque antes de Deus aceitar a sua oferta, primeiro ele aceita o ofertante. Deus não aceita a oferta na frente dos ofertantes. Não adianta vir com oferta para Deus, se Deus não te recebeu. Deus primeiro quer receber você, o teu coração. Por que você está dando essa oferta? A motivação do seu coração, o que leva você a glorificá-lo, a exaltá-lo, a vir para a igreja, o que leva você a fazer o que você faz. Então, quando o seu coração é aceito, pode entregar a oferta que Deus vai aceitar. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta, porém Caim e a sua oferta, ele não atentou. Então Caim ficou com inveja, porque ele queria ser Abel naquele momento. Falou, bom, se o problema de Deus me aceitar é o Abel, eu elimino o Abel e fica só eu. Ele não terá outra opção a não ser euzinho aqui. Estão entendendo? Asaf está trilhando por este caminho e ele começa a fazer comparação. Um dos problemas da pessoa que pode se desviar, pode entrar pelo caminho da inveja, pode cair num dilema. Primeiro,
é tirar os olhos do santuário. Segundo, é ele fazer comparações, porque o invejoso, ele está se comparando sempre, comparando o que ele tem com o que o outro tem, comparando o que ele é com o que o outro é. Ele nunca está feliz consigo mesmo. E não adianta matar aquele que é objeto da sua inveja, porque aparecerá milhões, então você se tornará um serial killer, um genocida, um assassino em série. Porque sempre terá alguém melhor do que você, mais bonito do que você, maior do que você, mais poderoso do que você. Nós somos concitados nesta noite a olharmos para dentro de nós mesmos, a situação em que nós nos encontramos diante de Deus. Não fomos convocados para fazermos comparações, porque as comparações são sempre perigosas. Porque quando nós comparamos, nós colocamos o nosso olhar contaminado. Às vezes aquilo que você está olhando nem sempre é o que você está pensando que é. O ponto de vista depende do ponto de vista. Dois presos olhavam de uma janela. Um viu lama e o outro viu estrelas. Qual a diferença? Um olhava para onde? E o outro? E muitas vezes você pode estar com o olhar daquele que está olhando para a lama. Então o seu olhar é contaminado, não tem como você fazer juízo de valor. Quem vai dizer quem você é, a sua posição, a sua importância, é o Senhor que conhece você por dentro e por fora. Se tem alguém que pode te avaliar, esta pessoa é Jesus. É Ele que vai dar significado para a sua vida. É Ele que vai dizer como está a sua vida e os valores que te definem. Portanto, Asaf está aqui fazendo comparações. Porque não há aperto na sua morada? Isso é comparação. Mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. E ele continua: são corrompidos, verso 8, e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Versículo 11, e dizem, no 9, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Verso 11, e dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Aqui ele se torna um verdadeiro deísta. Ele apresenta os ímpios como deístas. O que é um deísta? Tem um ateu prático e um ateu teórico. Tem aquele que vive no mundo não acreditando em Deus, e tem o ateu que crê em Deus, mas vive no mundo como se ele não existisse. Os dois são ateus, só que o pior é esse, que crê, mas vive ignorando a presença de Deus, portanto praticando tudo aquilo que é abominável, como se Deus nada estivesse vendo. Isso é uma filosofia estoica, epicurista, porque nesta filosofia é assim, no deísmo: se você fizer o mal, você não será punido, e se você fizer o bem, você não será recompensado. Portanto, cada um vive a vida que quer. E ele está descrevendo os ímpios como deístas, que ignoram a presença de Deus e vivem de qualquer maneira. E ele continua: eis que estes são ímpios, todavia, olha só a comparação, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas, estão seguros e muito ricos. Agora vem aqui um momento de frustração, de depressão para ele. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Você pode chegar a essas conclusões. Poxa, o que tem adiantado eu vir na igreja todos os dias? O que tem adiantado eu estar em oração, em consagração, dando as minhas ofertas, as minhas contribuições na igreja, se nada tem me redundado em segurança e em riquezas? Meu jejum tem servido para quê? Minha consagração tem servido para quê? Depende do seu ponto de vista e depende do porquê que você está fazendo tudo isso. Se as suas expectativas estão aqui, elas serão todas frustradas. E era o caso de Asaf, estava frustrado, porque ele desviou a motivação do coração.
O seu objetivo já não era mais o mesmo, e por isso muitos questionamentos são levantados. Gente, isso é pertinente a cada um de nós. Nem todo cristão fala, mas lá no recôndito, lá no seu quarto, no seu travesseiro, ele levanta os seus questionamentos com Deus, e Deus está te dando a resposta nesta noite. Pois todo dia, olha aqui a comparação, todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. Porque como conciliar isso? Como harmonizar a vida do ímpio com a vida do justo? Quando o justo tinha que prosperar, mas é o ímpio que prospera. Quando o justo tinha que estar em segurança, mas é o ímpio que está. Quando o justo tinha que estar abençoado, mas é o ímpio que está. Gente, isso você entra em parafuso. Na teologia judaica, isso é conhecido como ruká. É um pensamento suprarracional. É um pensamento suprarracional, porque vai além do raciocínio. Para a época dele, como entender? Ele não tinha a revelação que nós temos. Depois ele a obteve. Então ele começou a entrar em parafuso. Foi ficando meio xarope. Não tem que haver alguma injustiça da parte de Deus. Deus não está sendo justo para comigo. Deixe-me dizer uma coisa. Se você tem alguma coisa, se você é alguma coisa, se você está aqui, não é porque você é bom, é porque Deus é bondoso, porque Deus é gracioso. Nós não somos dignos. O Warren Wiersbe, ele diz o seguinte no seu comentário: Deus, na sua graça, dá tudo o que nós não merecemos, e na sua misericórdia Ele não dá aquilo que nós merecemos. Se você está aqui é por causa da graça. Se você está abençoado é por causa da graça. Se você tem alguma coisa é graças a Deus. É graça sobre a tua vida. Portanto, ele perturbado, mas há uma resposta de Deus para você e para mim, assim como houve para Asaf. Quando é que ele obteve a resposta? Verso 17. Vamos ler, verso 17. Até que entrei, então entendi eu o fim deles. Aí eu entendi o fim dos ímpios, mas somente quando eu entrei no santuário de Deus. A resposta para a sua pergunta está no santuário, na presença de Deus. A resposta para os seus questionamentos está diante de Deus. A resposta para a tua aflição está na presença de Deus. Entre no santuário, entre na presença de Deus em oração. Entre diante de Deus, porque Ele vai acalmar o teu coração. Ele tem uma resposta para o teu coração. Prosseguindo, certamente tu os puseste em lugares escorregadios. Caiu a ficha de Asaf. Tu lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento ficam totalmente consumidos de terrores. Como fazem com o sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles. Olha o 27. Pois eis que os que se alongam de ti, o que vai acontecer? Perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. É isso que você quer para a sua vida? Não. Você quer o que Asaf agora encontra. Ele encontra uma nova motivação. Os seus olhos são abertos. Ele passa a ver a realidade. Ele passa a ver a verdade. Ele tem um encontro com Deus. Na presença de Deus, toda cegueira é tirada. É afastado toda dúvida, e a verdade você pode contemplá-la. E aqui está Asaf. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. Ele tinha uma expectativa futura agora. Ele sabia que a sua vida não se resumia na vida aqui na terra. Ele seria recebido em glória diante de Deus. E essa é a grande expectativa do cristão.
No mundo você é afligido, mas haverá um momento em que você será ressuscitado. Não importa se você é aleijado de ambos os pés, não importa se é cego, se é paralítico, se teve câncer, o que aconteceu com a tua vida. Você tem que estar com os seus olhos focados na ressurreição, porque na ressurreição tudo será transformado, tudo será resolvido. Porque lá não haverá paralítico, não haverá mudo, não haverá cego, não haverá surdo. Todos seremos perfeitos, com corpos glorificados, seremos recebidos em glória. Há algo muito maior para a sua vida na eternidade. Você é convidado para a eternidade. E eu quero aqui finalizar que Asaf caiu a ficha. E ele não era mais adepto de Mamon, porque ele estava à procura de Mamon. Porque a palavra Mamon vem do siríaco e significa aquele em quem alguém confia. E Asaf estava, apesar de saber que Deus é bom, mas o Deus dele, naquela sua busca, chamava-se Mamon, chamava-se riqueza. Ele queria estar seguro com as riquezas, mas agora ele para de comparar e coloca Deus no seu verdadeiro lugar, e o seu coração agora está voltado para Deus. Verso 25: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Não há nada que eu deseje, não é o ouro, não é a prata, não são as pedras preciosas, não é nada nesta vida. O que eu desejo aqui é o Senhor. O meu coração está no Senhor. Eu te amo, Senhor. Não há nada, nem no céu e nem na terra, que o meu coração deseje além do Senhor. E ele finaliza dizendo o seguinte: a minha carne e o meu coração desfalecem, não importa, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Não é o ouro, não é a prata, não é a terra. Deixa a terra para as 12 tribos. A minha porção é o Senhor, a minha riqueza é o Senhor, o meu ouro é o Senhor, o meu desejo é o Senhor, o meu prazer está no Senhor. E o último verso é o 28. Mas para mim, o que ele diz? Mas para mim, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Mas para ti, diga, para mim, bom é aproximar-me de Deus. Deus é dono de tudo. Se você tem Deus, você tem a riqueza de Deus, você tem a porção de Deus, você tem o mundo de Deus, você tem a terra de Deus, você tem a graça de Deus, você tem a paz de Deus, você tem a esperança de Deus e você tem o céu de Deus. Asaf, volta para o seu ministério, tire os olhos da prosperidade dos ímpios e volte para o santuário e aproxime-se do Senhor. É lá, é ali que é a tua posição, é na presença do Senhor, é adorando o Senhor, é desejando o Senhor mais do que tudo. Quando você lê a Bíblia, você ainda chora? Quando você ora, você ainda chora? Você sente aquela comoção, aquela coisa gostosa? Você ali sozinho, que tem pessoas que ele vem sentir apenas na igreja. Não, você é convidado, como Asaf ali na sua solidão, a entrar na presença de Deus, a ler a palavra de Deus. Senhor, fala comigo, e dizer como salmista: desvenda os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Adorar a Deus, sentir a presença dele, a glória dele na sua vida, chorar, se derramar diante de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus.